Meus pais não comparecerão ao meu casamento. Aviso de gatilhos mentais, manipulação emocional, comportamento controlador e abuso verbal. Breve história. Aos 24 anos, encontro-me numa situação dolorosa. Os meus pais não estarão no meu casamento. A razão? Recusei-me a convidar os amigos deles, vou chamá-los de Scots, que fizeram da minha vida um inferno durante o ano em que morei na casa de hóspedes deles. De falsas acusações ao desrespeito ao meu noivo, as coisas chegaram ao limite. Avançando para o planejamento do casamento, os Scots se tornaram um ponto de discórdia. Quando me mantive firme em não convidá-los, isso gerou uma desavença familiar. Apesar das minhas tentativas de consertar as coisas, meus pais estão boicotando o meu casamento. Longa história. Em 2021, recém-saída da faculdade, mudei-me para um novo estado em busca de emprego. Enfrentando um aluguel alto, os Scots, amigos da família de meus pais, me ofereceram sua casa de hóspedes por apenas $300 por mês. Mal sabia eu que esse acordo aparentemente agradável levaria a um ano de turbulência. Os Scots, amigos de longa data e parceiros de negócios dos meus pais, tiveram 3 filhos. Assim que me estabeleci, os Scots se envolveram excessivamente em minha vida pessoal, principalmente em meu relacionamento. A situação tomou um rumo sombrio quando eles inventaram cenários para meus pais, acusando-me de promiscuidade e de raramente estar em casa, e até planejando morar secretamente com o meu namorado. O desdém deles pelo meu namorado era palpável, tratando-o com agressão passiva, desprezo e até fazendo comentários depreciativos sobre ele ter sido adotado. A interferência aumentou com as reuniões de família, onde me rotularam como uma má influência para sua filha adolescente, criticando o meu namorado. E devo acrescentar que meu namorado e eu não bebemos nem fumamos, e ambos temos carreiras. Meu namorado é um homem perfeitamente bom e sempre foi respeitoso com eles, apesar de ser maltratado por eles. O pai da família Scott chegou ao ponto de compartilhar seus problemas matrimoniais e a falta de vida sexual, confundindo os limites do relacionamento proprietário-inquilino. O ponto de ruptura veio quando a geladeira da casa de hóspedes quebrou, e eles insistiram que eu pagasse a conta por uma substituição de $900. A influência deles sobre meus pais foi significativa, já que meus pais raramente me apoiavam e ficavam do lado dos Scotts, menosprezando constantemente meu namorado sem motivo. No final de 2022, decidi me mudar com algumas amigas minhas, saindo sem me despedir para evitar novos confrontos. Avançando para o verão de 2023, meu namorado e eu estávamos morando juntos em um novo estado, e ele me pediu em casamento. Para minha surpresa, quando ele pediu bênçãos aos meus pais, eles apoiaram e ficaram entusiasmados. Meus pais até foram levados de avião para testemunhar o nosso noivado. À medida que aprofundávamos no planejamento do casamento no outono de 2023, os pais do meu noivo se ofereceram generosamente para financiar o casamento. Estranhamente, minha mãe recusou o envolvimento no planejamento, alegando que odiava, apesar dos repetidos convites meus e da minha futura sogra. Ela insistiu que resolvêssemos tudo sozinhas, afastando-se do envolvimento típico da mãe da noiva. Minha sogra levou minha mãe para Nova York para comprar vestidos de noiva, o que foi divertido, mas minha mãe insistiu na viagem que isso era tudo o que ela queria fazer. O inverno de 2023 trouxe uma mensagem do meu pai, pedindo-me para convidar os Scotts. Recusei-me respeitosamente, citando a angústia que isso me causaria em nosso dia especial. Essa recusa desencadeou uma guerra nuclear dentro da família. Meus pais, inflexíveis quanto à inclusão dos Scotts, declararam que não compareceriam ao nosso casamento. Meu pai me acusou de começar a minha vida feliz destruindo a dele, e minha mãe retirou o convite para passarmos o Natal juntos. Na tentativa de salvar a situação, pedi desculpas e tentei explicar minha decisão. No entanto, os meus pais não foram receptivos, lançando insultos e acusações infundadas, alegando que o meu lado da família havia sido cancelado. Minha mãe então inverteu o roteiro e ameaçou expor nas redes sociais detalhes sobre o meu desrespeito à família se eu não comparecesse no Natal, mas tenho certeza que ela nunca iria admitir que foi ela quem me desconvidou. Apesar de trocarmos felicitações de Natal e aniversário por mensagens de texto, não falei com ele sobre a situação. A dor de sua ausência e as palavras duras perduram enquanto se aproxima o dia do meu casamento. Estou confusa, sou culpada, estou com dor.
A consequência de tudo porque me recusei a convidar os Scotts. Comentário 1. Fazer comentários depreciativos sobre ele ter sido adotado, criticar e menosprezar o seu namorado, parece uma decisão perfeitamente razoável para o seu namorado e seus pais, que financiam o casamento, recusarem a convidar esses Scotts. Não creio que a noiva e seus pais tenham escolha neste assunto. Resposta da OP. A família do meu futuro marido não quer que os Scotts estejam lá, mas eles estariam dispostos a se arriscar por mim, porque se sentem péssimo por meus pais não comparecerem. Eles são pessoas tão boas. Não vou deixar isso acontecer de jeito nenhum, especialmente porque eles estão fazendo muito por mim, com toda a bondade de seus corações. No entanto, isso realmente surgiu na discussão com meus pais, e meu pai disse literalmente: "Não preciso pedir permissão ao seu noivo ou à mãe dele para convidar quem eu quiser para o casamento da minha filha." E meus pais ainda disseram que os Scotts fizeram tudo por proteção, e isso me deixa com tanta raiva. Comentário 2. Sobre o que o seu noivo pensa da situação? Resposta da OP. Meu noivo tem me apoiado incrivelmente. Acima de tudo, ele se sente péssimo por mim, e sente que fui colocada em uma situação de perda ou perda por meus pais. Ou eu convido os Scotts e fico absolutamente infeliz no nosso casamento, ou não os convido e meus próprios pais optam por não aparecer. Ele também não quer que os Scotts compareçam, mas estaria disposto a aguentar se eu estivesse desesperada para que meus pais viessem. No entanto, como muitos comentários abaixo, não quero começar minha vida com o ultimato dos meus pais. Se eu ceder agora, quem sabe o que farão no futuro? Sou abençoada por me casar com alguém que é paciente, atencioso e solidário. Observação. Sobre os motivos que a OP imagina pelos quais os pais dela querem os Scotts presentes no casamento. Os Scotts investem dinheiro na pequena empresa do meu pai e dividem a propriedade meio a meio. Na mensagem inicial dos meus pais, meu pai disse que está perdendo o sono há meses, pensando em como iria dizer aos Scotts que eles não foram convidados para o meu casamento. Acho que meu pai tem medo de que, se não convidar os Scotts, eles fiquem chateados e desistam do negócio. Isso é especulação, mas se for esse o caso, então algumas pessoas estão certas e isso é uma chantagem. Não quero me sentir culpada. Porque tenho que convidar pessoas que me provocam uma reação visceral de ansiedade e estresse só porque meu pai tem medo de dizer não? Atualização, parte 1, em 27 de janeiro de 2024. Acordei esta manhã com um monte de mensagens da minha mãe. Ela exigiu que eu terminasse meu noivado, cancelasse o casamento, largasse meu emprego e voltasse para a casa deles. Ela começou a dizer coisas como: Eu sei que você está infeliz. Está tudo bem, você tentou. Agora é hora de voltar para casa. Você tem algum amadurecimento que precisa encarar. E isso me irrita muito. Meus pais literalmente deram suas bênçãos ao meu casamento há 6 meses. Agora eles querem que eu mude toda a minha vida só porque estão furiosos por não terem conseguido o que queriam. Eu respondi dizendo que esta é a minha vida e se eles não querem respeitar minhas decisões, a culpa é deles. Mas estou em choque total. Sou financeiramente independente da minha família. Tenho um ótimo trabalho, um parceiro amoroso. Como os narcisistas dos meus pais puderam inventar essa merda? Atualização, parte 2, em 16 de março de 2024. Meus pais não comparecerão ao meu casamento. Longa história. 3 meses se passaram desde que os meus pais recusaram comparecer ao meu casamento. Inicialmente, encontrei paz na aceitação, ansiosa para comemorar com quem estaria presente e sabendo que meus pais não estariam lá para estragar tudo. No entanto, uma mensagem do meu irmão mais novo, 19 anos, quebrou essa paz, revelando que nossos pais ameaçaram expulsá-lo de casa e abandoná-lo financeiramente, se ele comparecesse ao meu casamento. Isso me esmagou totalmente. Sou tão próxima dos meus irmãos e os amo muito. Tenho 3 irmãos, de 19, 22 e 27 anos. Embora meu irmão mais velho viva de forma independente, meus 2 irmãos mais novos ainda moram com nossos pais. Apesar da decisão dos meus pais de não comparecerem ao meu casamento, disse aos meus irmãos o quanto queria que eles comparecessem, garantindo-lhes o meu apoio. Depois do apoio partilhado, reservei a viagem, otimista quanto à sua participação. Fui ingênua em acreditar que nossos pais aceitariam essa decisão. A explosão subsequente teve como alvo os meus irmãos,
fazendo ameaças financeiras para os dissuadir de comparecerem, alegando que estariam a trair a família ao me apoiarem. Ofereci-me para ajudar financeiramente meus irmãos, se eles ainda quisessem comparecer, sabendo que seriam expulsos, mas percebo a dificuldade de abandonar a familiaridade. Em resposta a esta explosão, os meus irmãos telefonaram-me e propuseram uma intervenção, com o objetivo de abordar questões familiares mais amplas, também conhecidas como o quadro geral de abuso dos meus pais. Eu tentei o meu melhor para explicar que isso era uma má ideia. Eu implorei. Apesar das minhas reservas, apoiei-os por telefone. Senti que estava vinculado à lealdade fraterna. A ligação de ontem confirmou meus medos. Em meio às acusações cruéis, suportei ataques pessoais que iam desde insultos contra meu noivo até críticas infundadas às nossas escolhas de vida. O discurso do meu pai, marcado por abusos verbais, culminou numa cruel rejeição dos meus sentimentos. Aqui estão algumas anotações que fiz durante a intervenção de 2 horas. 1. Meu noivo não é intelectual, porque gosta de praticar snowboard e não sabe ter conversas intelectuais. 2. Meu noivo não tem sangue real, ou nobre, portanto não pode ter filhos inteligentes. 3. Foi rude da parte do meu noivo não trazer flores ou vinho quando ele veio de outro estado para pedir a minha mão em casamento. 4. Minha decisão de mudar de emprego e mudar para um novo estado com meu noivo foi uma tática de manipulação. 5. Meu pai disse que xingar e insultar as pessoas é a coisa certa a fazer quando você está bravo. 6. Meu pai disse que a minha decisão de mudar de carreira é estúpida e que estou eliminando-o da minha vida. 7. Acha que o trabalho do meu noivo como vendedor faz dele um perdedor. 8. Meus pais estão bravos porque eu nunca me ofereci para convidar meu tio, que não vejo há 13 anos e que mora na Rússia. Momento literalmente... 9. Meu pai disse que meu relacionamento está errado e ele não está feliz com isso. Diz que seria inteligente terminar. 10. Meu pai disse que se arrepende de não ter dado um soco na cara do meu noivo quando ele pediu suas bênçãos e que isso vai assombrá-lo pelo resto da vida. Disse também que a única razão pela qual ele deu as suas bênçãos foi para não ferir os meus sentimentos. 11. Disse que os pais do meu noivo são maus por não responderem às suas mensagens. 12. Chamou a mãe do meu noivo de vadia. 13. Disse que todos na minha festa de noivado são pouco intelectuais e caipiras, e que ficaram chocados com a multidão com quem decidi conviver. 14. O último minuto da ligação consistiu em meu pai gritando a plenos pulmões que eu sou uma estúpida, idiota, burra e uma vadia. Comecei a chorar histericamente nesse momento. Me senti como uma garotinha novamente. 15. Ele me chamou de mentirosa quando expliquei todas as coisas horríveis que seus amigos fizeram comigo e porque eu não queria convidá-los para o casamento. Ele até me chamou de mentirosa quando expliquei que seu amigo, 70 anos, tentou conversar sobre sua vida sexual comigo. 16. Chorando, expliquei ao meu pai. Eu só queria que você também se importasse com os meus sentimentos, porque eu também estou muito magoada e só quero que você entenda a minha perspectiva. E ele disse: por que eu deveria me preocupar com seus sentimentos? Você não me respeita, não respeita os meus amigos e os meus valores. Foda-se os seus sentimentos, sua vadia estúpida. Encerrei a ligação ali mesmo. Após a ligação, os meus irmãos disseram que ainda compareceriam ao meu casamento, porque isso se tornou uma questão de enfrentar o comportamento inaceitável dos nossos pais. Apesar das tentativas de defesa dos meus irmãos, fomos superados pelo narcisismo do nosso pai. Suportar a ligação foi angustiante, mas crucial para que meus irmãos testemunhassem sua verdadeira natureza. A manipulação não deu certo, mas me senti tão desumanizada. Nunca pensei que um dia iria bloquear meus pais. Hoje marca o primeiro dia sem contato. Meus pais ameaçaram expulsar meu irmão mais novo, de 19 anos, de casa se ele comparecesse ao meu casamento. Meus irmãos decidiram realizar uma intervenção que explodiu em todos. Bem, chegamos ao fim dessa triste história. Um comentário que vale citar antes de encerrarmos. Mulher, tenho que dizer, de um filho adulto para outro. Estou super impressionado com a sua força interior. Minha mãe também me deu um ultimato no meu casamento e acabou não comparecendo. Ao longo dos anos, nunca me arrependi ou hesitei em relação à decisão dela. E muitas pessoas me perguntaram: não foi triste que sua mãe não estivesse lá? Minha resposta sempre foi: essa foi a escolha dela, não a minha. Não é comum ver uma postagem como a sua. Parabéns por se manter firme,
mas também quero reconhecer que pode ser difícil lamentar os pais que você tem. Orgulhoso de você por permanecer forte. É incrível que seus irmãos te apoiem. Bem, por enquanto é o suficiente para entendermos um pouco sobre relacionamentos difíceis. E se houver novas atualizações, eu as trago aqui para vocês. Até a próxima!